Você sabe o que é useState? Vamos conferir. O método nativo useState é um tipo de hook que é utilizado em React. Os hooks são nada mais do que forma de você manipular eventos e elementos dentro da sua tela e do seu projeto. Por que utilizar useState e não uma variável padrão? useState possui uma constância muito melhor nos dados e você consegue manipulá-lo de forma mais efetiva e utilizando até outros recursos do React. Na prática, vamos seguir agora para a estrutura de um useState. Começando pela constante, seguida de um array. Esse array possui uma variável que gostaríamos e um set variável. Sempre set variable, qualquer nome que você gostaria de colocar. O importante é que esse método vai ser utilizado para renderizar o valor nessa constante. Por ser uma constante, não podemos alterá-lo. E assim seguimos com useState, importando nele diretamente no React. Dentro do parênteses, colocamos nosso valor default, nosso valor padrão para a variável. Pode ser uma string, pode ser um valor primitivo, ou pode ser uma função, ou até mesmo um objeto. Neste caso, vamos colocar apenas um Olá Mundo e chamá-lo dentro do nosso app.js. Variable, e podemos já visualizá-lo aqui. Olá Mundo. Mas, eu não quero um valor único que vai ser inserido no useState. Quero valores dinâmicos, quero alterar esse valor. Podemos ser simplesmente um variable igual a qualquer outro valor? Não. Por ele ser uma constante e ser useState, ele tem muito mais dinamismo, porém ele também mais complexidade. Ao fazer isso, não temos alteração e temos a mensagem de erro de constante. Como eu falei, ele é uma constante. Então, como podemos alterar esse valor? Nesse caso, gostaríamos de fazer um handler, host handler, para aí sim seguir em frente com a mudança desse valor, ao chamar o set variable, que é um retorno, segundo retorno do useState. Host handler, set variable. E aqui sim podemos alterar o valor. Outro valor. Fazemos um call to action através de um button. Mudar valor. Com o one click dele. Handler. Agora sim, outro valor. Mesmo aqui, se tentarmos inserir diretamente, ainda vai dar o erro. Pois ele precisa renderizar novamente para poder seguir. Não podemos ver. Mas podemos utilizar outros elementos nesse useState. Um deles, que é a função, podemos evitar até mesmo o uso do botão. Então vamos apagar esse onBunar valor e vamos tentar mudar o valor da variable diretamente por essa const. Então vamos fazer uma função setFunct, que é sempre o retorno do useState, e nele vamos utilizar o próprio handler. Ao você renderizar a tela, ele vai inserir o valor Olá Mundo à variável. Nós temos agora um handler, que é o setVariable, alterando o valor dessa variável. E, logo em seguida, um useState com uma constante, que é a render, para poder alterar novamente e fazendo o trigger desse método. Como podemos ver, não importa quantas vezes a gente atualize, ele sempre vai iniciar com outro valor. Um ponto importante é que não podemos fazer a chamada dele com esses dois parênteses finais, porque nesse caso a gente estaria retornando o valor dele, fazendo um return, e não é nosso objetivo, é sim a function. Sem falar que você pode acabar gastando muito mais memória utilizando isso do que dessa forma. Em caso de objetos mais complexos, como arrays e JSONs, temos alguns elementos a mais a explorar. Vamos ver. Ao criar agora um const body, que seria um corpo JSON, setBody, e o useState dele fica muito mais complexo ao criar um JSON com chave, que um ID simples, e um valor chamado valor. A partir disso, podemos chamar esse body na variable agora, alteremos para key, seria a chave, body.key, normal, e mesma coisa com o valor, value, body.value. Ao vermos ele, que um value valor. Para alterar os valores de um objeto dentro de useState é um pouquinho diferente. Não faríamos normal, que seria body.value, como poderíamos pensar, e alterar esse valor. Outro valor. Não importa quantas vezes a gente renderize, vai começar a dar erro. Como podemos ver. Isso é uma constante, e temos que alterar o valor dele através do setBody, ou qualquer outro set que temos aqui. No caso, setBody, e não é uma string, é uma function. Então, que o value, outro valor. E agora sim, ao chamar o handler,
colocamos esse aqui em cima para renderizar antes do nosso handler e altera esse valor. Podemos usar aqui que um outro valor. Mas sempre vou ter que colocar todos os valores dos objetos. É muito complexo, realmente. Por isso que quando eu tiver que alterar apenas um parâmetro desse objeto, utilizamos reticências e a variável que queremos, body. E a partir disso podemos alterar qualquer parâmetro específico que queremos, setBody. Outro valor. Ou como podemos colocar apenas outro e vemos que funciona ao renderizar novamente. Perfeito. Outro ponto importante de se lembrar: os métodos, as funções, elas não estão renderizando esse set. Ele precisa finalizar a função para poder aí sim atualizar. Podemos validar isso com um console.log. Então colocamos console.log no body.value e setamos ele com um valor. Aqui podemos renderizar novamente e vai continuar com outro. Mas ao olhar o console, temos o valor. Por quê? Porque ao renderizar, ele primeiramente vai finalizar o objeto, finalizar a função, para aí sim alterar useState. É importante que quando estamos debugando, fazendo o console log, podemos achar que isso funciona, mas tá estranho, tá colocando o valor errado aqui. Mas não, é normal dele aguardar a finalização da função, para aí sim fazer a atualização do useState. Outro ponto importante de se ter cuidado: se deixamos esse set ou qualquer outro set fora de um handler, fora de uma chamada, de uma função, vai acontecer uma coisa extremamente perigosa, que é exatamente o reach limit. Ele vai acabar consumindo toda a memória do navegador ou até mesmo da sua aba e vai acabar causando esse erro que podemos ver. Então, cuidado para colocá-lo assim jogado. O useState é extremamente importante em aplicações React. Como podemos perceber, ele possui diversas ferramentas e diversas aplicações no dia a dia. É importante sabermos esses detalhes para não ficar travado em qualquer aplicação, qualquer bug que encontremos durante o desenvolvimento. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos para aprender mais sobre a Tech React. Até a próxima!